paz do seu querido irmão, a paz do seu querido irmão, professor, professora que está mais uma vez aqui conosco, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um podcast. Para você que não me conhece, acredito que alguns já devem estar até cansados, né? Meu Deus, não vai se apresentar de novo, mas a gente nunca pode desconsiderar, né, que podem ter pessoas novas nos escutando, né? Então, para você que é a primeira vez que está escutando, está ouvindo o nosso podcast, meu nome é Daniel Maia, eu sou evangélico, Assembleia de Deus, me congrego aqui no Templo Central, em Fortaleza, né? Fiz parte durante muito tempo do Templo Central em Natal, e agora estou em Fortaleza, né? E comigo também a professora Gelídia, saúdo ela com a paz do Senhor, e também para os irmãos que não conhecem, peço que ela está presente também. A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor Daniel, graças a Deus, estamos aqui com esse tempinho reservado, né, no nosso tempo, na nossa rotina, no corre-corre de cada dia. E feliz por estar aqui. Meu nome é Gelídia, sou psicóloga e também sou professora da classe de adolescentes na Assembleia de Deus em Planalto, setor 22, em Natal. É um prazer Amém. estar aqui, vamos aprender mais. Vamos aprender mais. E como os irmãos já podem, né, saber, a gente vai falar hoje sobre a lição de número 11, né? Já estamos na reta final aqui dessa revista, né? Que tem lições tão preciosas, né? E a lição número 11, queridos, tem como título o amor pelas palavras, né? A leitura bíblica se encontra ali em Tiago, no capítulo versículo 3 ao versículo 12, e a mensagem, né, da lição se encontra em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado, né? Então, como os irmãos podem ver, vai ser uma lição que a gente vai abordar a temática das palavras, né? O cuidado que a gente deve ter, né? Como a gente gosta de sempre alertar o professor, né? Que sempre estude bem a lição antes, principalmente até de ouvir o podcast, né? Acredito que o seu aproveitamento vai ser bem melhor se você estudar a lição antes de ouvir o podcast. Se concentre também nos objetivos, né? Que está aqui na página 72 da revista, né? O que é que eu devo trazer para os meus alunos? Porque muitas vezes o tempo ele é muito pequeno para o conteúdo tão vasto, né? Então o professor tem que ter essa sabedoria de delimitar, né, os assuntos, né? Até para não correr o risco de focar na temática da lição, tá certo? E, querido, o tópico de número 1 tem como título O Perigo da Língua, né? Acredito que, principalmente os professores adolescentes, né, que já trabalharam principalmente com a revista passada, devem estar um pouco familiarizados com esse tema, né? Eu não sei se a professora Egídia lembra, mas o podcast que a gente deu na revista passada foi sobre a carta de Tiago. Então, se não me falha a memória, na revista passada que a gente abordou essa temática e que a gente falou muito sobre essa questão da língua, né, que é um assunto muito presente aqui na carta de Tiago, e que o comentarista vai retomar esse assunto no tópico de número 1, né, que tem como título justamente o perigo da língua. Né, e aqui a gente recomenda, né, que o professor, que a professora faça a leitura, né, do texto bíblico, né. Tiago vai fazer referência aqui à questão da língua como sendo comparando, né, como um fogo, né, que basta um pouquinho de fogo ali para incendiar uma floresta, e assim também é a língua, vai fazer a comparação da língua com o leme. Então, a tônica toda desse capítulo, né, do livro de Tiago, do capítulo número 3, trata justamente de nós estudarmos a nossa língua, porque assim como ela, apesar de ela ser um órgão pequeno, né, ela pode causar uma devastidão muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado com o uso que a gente faz dela, né? E que eu acho muito interessante, aqui no tópico número primeiro, ele cita o comentarista Provérbios 18, 21, né? A língua é um pequeno órgão do corpo, com grande poder de criar ou destruir a vida. Né? Porque o escritor do Provérbios, ele fala assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. O que eu acho interessante, professor Gide, é que assim, no capítulo 3, Tiago vai falar sobre essa questão da língua, né? E o capítulo 3, ele é dividido entre duas partes. O a parte primeira do capítulo 3 fala sobre o tropeço da palavra, e a parte 2 do capítulo 3 fala sobre a sabedoria que vem do alto. Quer dizer, no mesmo capítulo se fala sobre a língua e a sabedoria, né?
Então, por que isso acontece? Né? Porque não tem como, as duas coisas andam juntas, né? Tanto é que talvez o livro que mais fale sobre as palavras seja o livro de Provérbios, que a gente vai citar muito por final aqui, né? É Então, verdade. eu E acho bem assim, interessante. Daniel, é legal a gente também fazer, professor, essa diferença dessas duas situações. Uma coisa é a língua, o membro, né? Outra coisa é a palavra dita. E que, apesar de serem coisas diferentes, são um conjunto que pode ser devastador ou construtor, né? E aí, a língua aqui, quando o Tiago vai tratando, é a língua como o impulso de falar, né? É o impulso da gente ou a facilidade que a gente tem de usar esse membro que exerce aqui nosso aparelho fonético, né? E aí faz a gente conseguir emitir as palavras. E o título da lição diz o amor pelas palavras, não é isso? Isso mesmo, o amor pelas palavras. Então, o amor pelas palavras já tem a ver com o significado das palavras. Então, temos duas ideias importantes para ser trabalhada com adolescente. A primeira, o impulso da palavra, o impulso da fala, que tem a ver com que tudo que Tiago fala sobre a língua como uma peçonha mortal, né? Que pode emitir uma peçonha mortal. E tem a ver, o segundo aspecto é o significado das palavras, porque em português a gente sabe, né? Uma palavra pode denotar coisas diferentes. Então, já cabe aí uma reflexão importante para o nosso adolescente e a gente até trazer eles para uma necessidade de leitura, de busca de conhecimento, de sabedoria, de fazer um trabalho de incentivo à leitura de algum livro que seja do interesse deles, porque isso tem a ver com conhecimento, com o significado da palavra. Mas, de início, a gente fala aqui, a nossa lição trata do risco, do impulso de falar. Difícil, né, Daniel? Às vezes, controlar. Principalmente essa parte do impulso, né? E vem aquele sentimento, aquela ideia que a pessoa vai, ah, É. E aí né? não volta mais, né? Peraí, peguei. Não tem mais como voltar. Esse é o Já grande problema, né? É que você falar por impulso, é que as palavras não voltam, né? No máximo que cabe ali, muitas vezes é um pedido de perdão, né? E depende, muitas vezes, às vezes a pessoa, perante Deus, quando você pede perdão, isso tá, né? Digo assim, a conta foi paga, mas às vezes a pessoa não aceita e às vezes isso causa realmente um conflito ali, aí a confrontos gente. É, familiares, né? De palavras ditas fora de tempo, palavras faladas de maneira inadequada, e causa uma desunião familiar e um rompimento. Quantos pais deixaram de falar com os filhos e vice-versa, por conta de um desentendimento que alguém falou um negócio, e, né? Então, que é importante a gente destacar para o nosso adolescente que esse descontrole que às vezes a gente tem no impulso de falar, ele pode ser treinado, né? Que a gente precisa organizar o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes para que esse impulso ele seja controlável, que ele possa ser treinado. Ah, mas eu sempre digo alguma coisa errada, então significa que você tem que ficar mais atento e desenvolver essa habilidade. Assim como a gente desenvolve a habilidade de escrever, a gente precisa também desenvolver a habilidade de controle, né, de autocontrole de N emoções, inclusive da emoção, né, do impulso de falar. A gente precisa controlar isso faz parte de um perfil cristão, sabia, gente? Porque o mundo não valoriza muito isso, não. O mundo diz assim: olha, você não fica calado, não. Se disserem, diga também, né? O mundo não era isso que estava atravessando minha cabeça, mas aí é o mesmo espírito. Aí Daniel traduziu: não leve desaforo para casa. O mundo vai dizer assim para o nosso adolescente, inclusive a gente, que é pai, que é mãe, né? Daniel vai ser.
A gente diz para os nossos filhos, na hora que tem um conflito, na hora que tem uma confusão, às vezes a gente diz: olhe, não traga desaforo para casa, não traga, né? Mas o princípio cristão não é esse. E é isso que a gente vai conversar mais. Exatamente. Muito bom, viu? Querido, já indo então para o tópico número 2, o tópico número 2 tem como título As Palavras que Abençoam, né? Uma das coisas que eu achei bastante interessante aqui nesse tópico número 2 é dividido em dois outros subtópicos, né? Fala das palavras perversas que vêm da maldade do coração, dos frutos do espírito, é que o comentarista ele inicia assim: como crentes que servem a Jesus, devemos atentar à maneira como respondemos às pessoas e ao tom dos comentários que fazemos. Eu achei interessante esse vídeo, porque assim, não apenas o conteúdo da fala importa, né? Mas a maneira como você fala também. É muito interessante isso. E eu trago até aqui em Provérbios capítulo 25, versículo 11, que diz: como maçãs de ouro em salvos de prata, assim a palavra dita a seu seio. Então, quer dizer, a forma como você fala, o tempo, o momento certo que você fala, tudo isso influencia, tudo isso deve ser algo de preocupação também. Não apenas o conteúdo da fala, isso também é de importância inigualável, mas a forma também, né? O tom. Uma coisa é eu falar assim, é, por exemplo, para minha esposa, né? Amor, pega por favor um copo de água para mim, né? Essa é uma maneira. Outra maneira é, Liz, pega agora um copo de água para mim, agora, agora, agora. É outra, né? Então, assim, Com tudo depende certeza. do que a pessoa fala, né? Isso. Esse Meus exemplo é adolescentes, riquíssimo. Quando a gente fala em casal, essa coisa da língua e a comunicação são muito presentes. Eu lembrei beijo agora de de um copinho. exemplo, serve muito para ilustrar muito bem para os adolescentes essa coisa de casal, até pelo interesse neles, né, nessas questões de relacionamento ou pela vivência deles com os pais, né? Isso também está presente. Eu lembrei agora de um exemplo de um pastor que ele disse que o irmão deu para ele, né? O irmão disse para ele que, disse, pastor, uma vez, o que é o poder da palavra? Ele falou. Uma vez a esposa dele ligou para ele e disse assim: olha, eu não aguento mais esse sofá aqui rasgado. Se você chegar aqui sem um sofá, se você não for para a loja comigo hoje, não conte mais comigo. Você vai ver esse sofá do lado de fora pegando fogo. Olha, Misericórdia. Ele tá foi com um raiva. exemplo. O pastor era aconselhador de casais e o irmão foi dar esse exemplo para ele. Aí ele disse que deu a resposta na mesma hora à esposa. Disse, olha, pois é o seguinte, eu sou crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu vou viver com você até a morte, mas agora, se um dia eu chegar em casa, né? Agora não, se eu chegar em casa e tiver um sofá queimando, o sofá estiver queimando na frente da minha casa, a gente vai passar até a eternidade sem sofá. A conversa deles foi essa. Aham. Aí passou-se um tempo, aí a esposa ligou para ele novamente outro dia. Ele trabalhava como taxista. Aí ela disse assim: meu amor, venha mais cedo hoje para casa. Aí ele, por quê? Não, porque eu queria que você viesse, estou com saudade de você, tem uma comidinha aqui gostosa, venha. Aí ele disse: opa, em nome de Jesus, o negócio tá bom em casa. Aí foi, organizou tudo, terminou 15 minutos mais cedo, saiu do trabalho, já foi para casa. Chegou lá, tinha uma comidinha boa, ela estava solista, ela estava simpática, os dois se entenderam super bem. Então, quando o irmão já estava super satisfeito, já estava bem saciado, a barriguinha, todos os aspectos feliz, aí ela disse: amor, quando você puder, compra o sofá para mim, por favor. Eu preciso tanto para a gente arrumar nossa casa. Pronto, ela só disse isso. Quando terminou de dizer isso, ele disse: pastor, depois que ela disse isso, o jeito que eu fiquei foi desarmado. Olha Porque aí. no outro dia eu disse, minha filha, estou passando aí para a gente ir na loja. No outro dia, ele disse, eu não tinha nem dinheiro.
Eu não tinha nem Olha, dinheiro, mas eu dei um jeito, organizei e fiz tudo. Ou seja, a comunicação, né, a palavra dita a seu tempo, né, são como maçãs de ouro em bandejas de prata. Então, esse é um exemplo. A comunicação dos adolescentes com os pais às vezes falha muito também por esse impulso da fala que é desnecessário, por vezes, tanto do lado dos pais, né? Vamos puxar sardinha para os nossos alunos, né? Tanto dos pais, né? Como dos adolescentes para os pais, como dos pais para os adolescentes. A Bíblia diz: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E muitas vezes os pais provocam a ira dos filhos pela palavra, pela falta de discernimento nesse momento de falar. Eu acho até que a maioria das vezes é assim. é, pois é, ó, então que exemplo muito bom, né, para ser citado em sala de aula aí, a É, professora já trouxe. Então, e os exemplos, queridos, leve mesmo para a sala de aula, se você tiver vivido algo parecido também, professor, professora, porque os exemplos, muitas vezes, eles ficam na cabeça, né? Às vezes até mesmo a lição, ela passa perdida, outra, mas o exemplo fica. Então, e o aluno vai fazer a conexão do exemplo com a lição aprendida, né? Então, sempre que você puder, faça ilustrações em sala de aula, traga um exemplo da sua vida pessoal, peça para o aluno até, pergunte se ele tem algum exemplo da forma como ele falou, o que ele deixou de falar, e que consequências isso teve para a vida dele. Então, a gente deve se atentar em relação a isso também. Né? E para fechar aqui esse tópico número 2, né, é, Jesus disse que do coração que vem os nossos pensamentos, as mortes, os adultérios, moralidade, Mateus capítulo 15, versículo 19, e com as palavras não pode ser diferente, né? Afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio. Então, para nós podermos cuidarmos de forma mais eficaz do conteúdo da nossa fala, a gente tem que cuidar principalmente do coração, né? Porque, como diz lá em Provérbios, né? De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a saída da vida. E como é que a gente guarda o coração? Cuidando daquilo que entra nele, né? E como é que os conteúdos entram no coração? Através dos olhos, através dos ouvidos. Então a gente tem que tomar, a gente tem que alertar os nossos alunos, o que é que você anda escutando? O que é que você anda vendo? Né? Porque esse conteúdo que é consumido, ele vai entrando para o coração e do coração ele vai, né, é, falando aquilo que está dentro dele. Então, esse é um tipo de assunto que a gente deve alertar o nosso aluno, não apenas para ele tomar cuidado com a fala em si, mas cuide do seu coração, né? Porque você cuidando do seu coração, você vai é. também cuidar do que você fala, né? E quando a Bíblia fala coração, a gente pode ler mente também, né? Cuide da E, sua mente, porque a mente, ela faz as conexões e elas geram não só, o Daniel estava falando, através do que a gente vê e do que a gente escuta, mas o que a gente cheira, o que a gente sente, né, no paladar, o que a gente toca, tudo isso geram conexões. O que a gente pensa, o nosso córtex pré-frontal, o que a gente está raciocinando e planejando lá para frente, isso também faz parte da gente fazer é, com que coisas boas e importantes sejam alimento para nossa alma, né? A mente alimentando a alma. Porque senão a gente entra no circuito da mente alimentar a alma de uma forma negativa, de uma forma pecaminosa, de uma forma que deixa o impulso da língua funcionar muito mais. Tem aquele versículo também que diz que a palavra branda desvia o furor. Então, às vezes, alguém do seu lado, inclusive da sua família, que você ama, né? Como a gente já disse, em casais acontece muito isso, mas a nossa classe é de adolescentes, então vamos pensar os irmãos, os primos, o seu pai, sua mãe. É, a gente sabe que às vezes vem uma palavra muito forte para a gente, mas aí a forma com que a gente está alimentado dá estrutura para a gente dar uma resposta melhor, melhor do que aquela que a gente está recebendo. Eu lembro que uma técnica que eu tinha logo que eu casei, porque o meu esposo e eu eram um temperamento bem diferente, sabe, Daniel?
para E variar, é, assim. E pra aí eu sou variar. bem agitadinha e ele é bem calmo. Então, às vezes ele falava uma coisa que eu não gostava, ou ele falava uma coisa que eu achava que não estava cabendo. Aí a gente, para não desdenhar um do outro, para não gerar nenhum tipo de conflito, a gente tinha a técnica que era assim: tá bom, eu também te amo. Que era o quê? Era para o outro refletir. Você não faz isso, você não faz aquilo, isso aqui. Tá certo, eu também te amo. Entende? Olha aí. Ao invés de receber a reclamação vamos dizer assim, retrucar a reclamação, a gente usava isso e foi uma ferramenta muito importante para nós. Então, a gente precisa ter essa palavra branda, mas como? Através de uma mente preparada para ser um pacificador, né? Eu vou aproveitar essa janela aqui para compartilhar é, a, a análise do pastor Jeremias do Couto nesse livro aqui, que chama A Transparência da Vida Cristã. O que é esse livro? Esse livro é o pastor Jeremias destrilhando todinho. Ó, existe essa palavra, Daniel? Pode ser neologismo, né? Destrinchando, Destrinchando, Daniel. ou destrinchando. Destrinchando, destrilhando, ó, tirando o trilho. É, o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, professor, essa é para você, hein? O Sermão da Montanha, ele ensina sobre ética cristã. Ele ensina sobre o valor das nossas atitudes, das nossas palavras, o quanto nós precisamos trabalhar nossa integridade cristã. Como professores, né, como alunos também, como cristãos, a gente precisa treinar isso. E ele coloca aqui, um capítulo dele é sobre quanto vale a palavra, né? Muitas vezes a gente percebe que no mundo a palavra está valendo muito pouco, né, Daniel? Quando a Sim. gente. Eu vou logo para o meu jurídico, que era de Daniel, viu, irmãos? Qualquer coisa vocês reclamem com ele aí. Quando a gente está nesse meio, né, que tem lá os conflitos judicializados, as questões do direito de cada um, a gente vê o quanto a fala é flexibilizada, o quanto a palavra mesmo, o próprio direito em si, ele é relativizado. E a relativização da palavra, do que a gente entende como certo e como errado, é uma das características de um mundo que não olha para as coisas de Deus, né? De um mundo anticristão e que prepara-se para o anticristo. Eu lembrei agora do anticristo. Já está Então, preparado para a essa vitória. relatividade no que é dito, eu sou, eu sou, depende da cultura da pessoa, né? Isso é certo ou errado? Depende. Essa fala passa muito pela cabeça dos adolescentes e eles precisam ter uma referência de ética, que precisa ser uma ética cristã. Então, é um assunto mais, né, que dá mais trabalho a gente pensar, mas vale a pena ler, nem que seja alguma coisinha, um artigo sobre ética cristã na internet, que você procure, que seja de um site confiável, ético, e É você ético, né? aproveitar e acrescentar na sua vida cristã isso. E aí tem uma parte que ele diz aqui, Daniel, que eu separei um trecho que diz assim: é, é, o resumo do ensino de Cristo em relação à palavra, de acordo com o autor aqui, que é Richards, isso está na página 129. O resumo do ensino de Cristo é: ele espera que você seja uma espécie de pessoa cujo sim sempre signifique sim e cujo não sempre signifique não. Trocando em miúdos, é evitar, por exemplo, duplos sentidos nas nossas afirmações, ou, quem sabe, extrair frases de contexto para lhe dar outros significados,
sempre intencionado, né, em chegar a algum lugar pelas vias transversas da astúcia. Quem faz isso direto, que tenta colocar um ânimo dobre em nós, ou que tenta colocar ideias, né, como o Tiago colocou, como ideias tem aqui, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículo 8. Quem tenta manter a gente inconstante na vida cristã é o diabo. Os nossos adolescentes precisam saber que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, Sim, não. Tem que não, ter integridade. E por tem. vezes isso precisa ser treinado e a gente precisa orar e pedir perdão e assumir coisas das quais a gente possa e consiga se responsabilizar, para depois a gente não ter que ficar dando desculpas ou se colocando em situações difíceis que a gente precisa ter uma palavra fraca, né, Daniel? Quantas pessoas têm uma palavra fraca? Você ouve aquela pessoa dizer, "Ih, eu Exato. espero de tudo", né? A pessoa É, diz, eu vou, eu faço, eu aconteço, não sei o quê. Aí você diz, tá bom, vamos ver depois de amanhã se vai ser desse não, jeito. É triste, é é, triste. e às vezes essa mesma pessoa até, justamente por ela, pessoas que têm palavra muito fraca, muitas delas até reconhecem, e sempre que falam algo, elas acrescentam algo para dar reforço. Então, olha, eu vou fazer isso, eu juro por não sei o quê. Ou então vou fazer aquilo, aquilo outro. Eu prometo pela palavra não sei o quê, pela minha avó não sei quanta, pelo não sei o que lá. E mostra justamente só que a pessoa tem uma palavra fraca, né? Que ela precisa ficar acrescentando esses argumentos para reforçar o que ela diz. E quando Jesus fala isso, a professora Eugênia falou perfeitamente, Jesus fala assim, sim, não, não, é porque você tem que ser íntegro de um jeito que o que você falar, as pessoas falam. Então, se ele falou sim, é sim mesmo. Se falou não, é porque é não mesmo. Com ele não tem esse negócio de, como a professora Eugênia falou assim, constância, coração nobre, né? Então, isso reflete a sua própria integridade moral, né? Isso que você está falando, né? Então, Isso atrapalha até a saúde da gente, né? tal, Porque quando a é, gente é inconstante, quando a gente não consegue ter firmeza no que a gente fala, isso traz estresse, traz confusão, conflito para nossos relacionamentos, traz ansiedade, porque você não dorme bem, porque você pensou no que você disse, você tem que rever, a pessoa não, a pessoa viu que a sua palavra estava fraca, não estava firme, e eu tenho certeza que isso atrapalha muito, né? E digo por experiência própria, tá? Ninguém é santo aqui. E quantas vezes a gente, às vezes, fala uma coisa, assume, tenta, mas aí depois tem que dar uma desculpa, né? Tem que dar uma acalmar, botar um paninho quente ali. Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar e lembrar que as nossas palavras precisam abençoar, né, Daniel? E não exatamente. trazer confusão. E não trazer confusão. Aproveitando, querido, já sobre essa temática também, vamos ao tópico número 3 para finalizar, que tem como título as palavras de sabedoria. Né? E aqui, como os irmãos que leram a lição podem perceber, esse tópico nos dá a possibilidade, assim como os outros também, mas esse em especial, da gente falar sobre as redes sociais, né? As famosas redes sociais, né? E eu lembro, eu estava lendo aqui o comentarista dizendo assim, estar diante de uma tela sem olhar nos olhos da outra pessoa não dá direito de escrever ou gravar áudios de qualquer forma, né? Isso é muito interessante. Um certo dia eu estava vendo uma reportagem, não há muito tempo atrás mesmo, e um cientista social, enfim, não lembro o que ele era especificamente, mas ele estava explicando por que que as pessoas costumavam ser tão agressivas no trânsito, né? Mais, inclusive, do que pessoalmente. Ele explicava naquela ocasião que as pessoas são agressivas porque elas se permitem ser agressivas no trânsito porque elas estão envolvidas ali, né, por aqueles vidros de fumê, a gente não olha no olho, tá? Existe aquela distância, né, de um carro para outro, então isso faz com que as pessoas sintam mais à vontade de serem agressivas, né? E o mesmo raciocínio é nas redes sociais, né? Você se esconde por detrás daquele celular, se esconde por detrás daquele computador, por detrás daquele perfil.
E muitas pessoas, por conta disso, acham no direito de falar o que bem entendem, sem pouca ou nenhuma reflexão, gravar áudios de qualquer forma também, porque afinal de contas não existe aquele contato olho no olho, né? Então, as pessoas ficam com muita vontade com isso. E a gente tem que alertar, quando o assunto que a gente está tratando é cuidar das palavras, ter um amor pelas palavras, que é o título da lição, isso se aplica totalmente ao contexto das redes sociais, né? Talvez aqui a importância seja até maior, né? Porque as interações de hoje em dia estão muito pelas redes sociais, né? WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, né? Então a gente tem que alertar o nosso jovem porque ele tá, né? Ele faz muito uso disso. Inclusive, eu trago até um dado assim, nossa lei penal, né? Nossa lei criminal, ela pune certas condutas só pela palavra em si, né? A gente pode falar aqui, por exemplo, dos crimes de calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa, autoacusação falsa, são crimes que são cometidos só pelo uso da palavra. Né? Inclusive, teve uma mudança recente agora, que esses crimes, os crimes contra a honra, de uma forma geral, eles são triplicados, a pena é triplicada se o crime é cometido nas redes sociais. Então, por quê? Justamente pelo potencial que aquilo tem, né? Aquilo que você pode falar privadamente, destruição, né, de outras pessoas saberem, se aquele conteúdo, existem conteúdos que viralizam, né, existe essa palavra hoje em dia, viraliza, então o Brasil inteiro fica sabendo daquilo, né, muitas vezes é uma conversa que foi privada entre duas pessoas, mas uma delas publicou, pronto, agora o Brasil inteiro sabe. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras também por conta disso, né, que a gente não sabe o alcance que aquilo ali pode ter, né. Então, um tópico que a gente pode abordar aqui, um tópico que me lembrei. E o poder que a palavra tem, a gente está dando ênfase aqui ao poder, ao cuidado que a gente tem que ter com essa palavra, mas ela também tem um poder inverso na mesma intensidade. Na mesma Então, do sentido. mesmo jeito que ela tem um poder de destruição, ela também tem um poder de fazer evolução das pessoas, progresso das pessoas, renovar as pessoas, né? Fazer reviver as pessoas. E a gente tem que entender que a nossa palavra serve para o bem, como diz a lição, né? E não para o mal. Então, o exercício com os adolescentes também é esse. A pergunta, uma das perguntas chaves da nossa lição para a gente fazer aos nossos adolescentes é: as suas palavras, elas estão servindo para o bem ou para o mal? Né? E deixa um tempo assim em silêncio, sabe? Porque neurolinguisticamente eles vão responder e vão criar uma ideia a partir disso. Mesmo que o silêncio seja atrapalhado por outra coisa, porque é BD, né? Com certeza. Então, queridos, aproveite. Como os irmãos podem ver, essa lição aqui, ela é rica de versículos de provérbios. Leve versículos lá, tá? Para falar para o seu aluno, né? Que falam sobre sabedoria na hora de falar. Eu trago aqui só título de exemplo, o Provérbios capítulo 15, versículo 22, que diz assim: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? Ao que esse tema já foi até tratado aqui, né? A professora Gigi falou. A língua do sábio adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a justiça, né? Provérbios 17, 27 também fala, retenha suas palavras e que possui o conhecimento, né? Que existem momentos de falar, mas existem momentos de calar também, né? E o silêncio também, muitas vezes, manifesta a sabedoria. Não é nem o falar a palavra correta, muitas vezes é o próprio silêncio mesmo, né? Não falar nada, Isso. né? Então, é importante que o nosso aluno também saiba o momento de ficar calado. Eu estava vendo aqui, né, já encaminhando aqui para a nossa conclusão, um artigo do pastor Mark Dever, que ele colocou 12 passos para você seguir antes de falar algo, de publicar algo, né? E eu fiz questão aqui de selecionar 10 dessas 12 dicas que ele fala, eu achei bem interessante. Sempre que você for falar algo, ou principalmente publicar, é interessante seguir um passo a passo, um filtro, né? Um checklist, né? Ele diz aqui. Então, são 10 perguntas que você deve Umas fazer. peneiras, né, Daniel? As peneiras. Isso, isso, as peneiras, né? E aqui, falando de uma forma, né, sem adentrar em cada uma, mas só mostrando,
A primeira é o seguinte: o que eu escrevi será edificante? Segundo, o que eu escrevi será mal interpretado? Terceiro, o que eu escrevi alcançará o público certo? Quarto, o que eu escrevi ajudará no meu evangelismo, no meu testemunho pessoal? Cinco, o que eu escrevi provocará alguma controvérsia desnecessária ou inútil? Sexto, o que eu escrevi envergonhará ou ofenderá alguém? Sétimo, o que eu escrevi transmitirá cuidado pelos outros? Oitavo, o que eu escrevi fará com que as pessoas estimem mais o outro? Nono, o que eu escrevi me vangloriando, só para me vangloriar? E décimo, o tom que eu escrevi é apropriado? Né? Então, são uma peneira aqui, né? Um passo a passo que você pode colocar para o seu aluno, né? Sempre para refletir antes de fazer publicações, né? Porque muitas vezes o aluno até publica com boa intenção, mas aquilo ali pode ser mal interpretado pela forma como ele falou, né? A depender do público que ele atinge, aquilo ali pode causar um efeito adverso. Então, tem que ter sabedoria na hora da gente fazer publicações, né? A gente tem que falar isso para nossa. Então, queria passar para a professora Genídia conclusões, né? Tem tanto conteúdo aqui para falar sobre, sobre esse assunto, mas nosso tempo realmente é limitado. Mas eu quero aqui passar para a professora Genídia. Conclusões. Então, queridos, eu vou tentar, né, fazer o fechamento com um ponto para os professores e um ponto para os professores levarem para os alunos. O ponto para os professores é um trechinho também do mesmo livro que eu li antes para vocês, outro trecho que diz assim: ser íntegro não significa tornar-se infalível e não pressupõe que nunca as nossas palavras falhem. Estamos sujeitos ao erro, mas o pior é mascará-lo como verdade e manter as aparências como se fôssemos os mais santos do mundo. A verdadeira integridade se manifesta, olha só, até quando falhamos. Por quê? Porque é preciso a gente ser sincero para assumir as nossas culpas e confessá-las, né? Então, o exercício de se arrepender, falhar, se arrepender e confessar, professor, é muito importante para qualquer cristão, que nós possamos também ser exemplo para os nossos alunos disso, de sinceridade até nas nossas falhas, porque isso envolve a nossa humildade, o nosso treino de humildade. E o ponto que eu ia falar em relação para nós darmos ênfase aos alunos é o fato de precisarmos dar a eles, passar para eles a importância do valor, do significado das palavras. Quanto mais eles lerem a Bíblia, quanto mais eles estudarem conteúdos cristãos, mais eles vão alimentar a mente, que vai fortalecer a alma, e a gente pode criar esse esquema com ele, né? A gente lê, aprende, vai para a EBD e aí a gente fortalece a nossa mente, fortalece o nosso espírito e a nossa alma. Aí sim a gente consegue falar coisas do bem. Aí sim a gente consegue não ser dúbio, a gente consegue ter uma participação, né? Fazer um comentário na internet que valoriza as coisas de Deus, que não se vangloria, mas que reconhece toda a glória, né, para o Senhor Jesus. Então a gente só vai conseguir, e a gente precisa passar isso para os alunos, a gente só vai ter mais acertos do que erros nas nossas palavras quando a gente fortalecer a nossa mente. Com o quê? Com a leitura da palavra e com a aprendizagem em relação aos ensinos da Bíblia, tá certo? Um beijo no coração para vocês. Estaremos por aqui lendo os comentários. Amém, glória a Deus. Então é isso, querido. Muito obrigado, viu, por ter chegado até aqui conosco, né? Infelizmente, o tempo é limitado, a nossa vontade é falar aqui durante 3, 4 horas, porque esse tema, né, cuidado com as palavras, é um tema muito, muito atual, né, e muito significativo para a nossa adolescência. Então, professor, professora, selecione, né, tome esse cuidado na hora de selecionar o conteúdo da aula, né, como a gente já alertamos desde o início do podcast, tem muito conteúdo para ser falado, então, cuidado para não
desbordado o tema na hora de falar, né? A gente sabe que o tempo é limitado, principalmente de aula, né? Mas a gente ora para que o Espírito Santo nos guie, né? Para que ele direcione para o conteúdo que vai ser ministrado. E desejando para você uma ótima aula, uma ótima semana. E se Deus quiser, estaremos juntos aqui na próxima lição para tratar da última, né? Lição de número 14, se Deus assim nos permitir. Tá? Então, uma boa semana, Deus abençoe a sua vida. Pai do Senhor.